o seu chamado, ele faz com que o seu relacionamento com Deus seja mais íntimo. Não existe chamado sem relacionamento, e não existe relacionamento sem ministério, não existe ministério sem propósito. Isso significa que está tudo junto. Deus amava Jonas porque conhecia Jonas, e insistiu com Jonas porque amava Jonas, porque ele tinha um ministério para Jonas, ele tinha uma missão para Jonas, e ele também tem uma missão para a sua vida. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estou alegre demais de estar aqui com vocês desde a tarde de hoje. Já tomei aquele café reforçado, já bati um papo legal com o pastor Lívio, com o pessoal aí da PIB Viva. É uma igreja linda, você é lindo, linda, uma igreja assim viva, uma igreja que tem me motivado, tem me impulsionado cada vez mais, assim, na pessoa do pastor Lívio, é meu coaching. Pastor Lívio é meu coaching, né? Ele é meu professor, teacher. Ele é meu professor, sabe? Meu eterno professor, né? Ele me passava assim, ó. Eu fui aluno dele no seminário Betel, né? E eu tirava aquele zerão, toda hora ele dava cinquinho, né? Para me poder me ajudar, né? Poxa, fraquinho demais, ele olhava para mim assim, eu fazia aquela cara assim. Aí ele, vai lá, Marco, então passou. Tô brincando, gente. Eu estudava beça, tirava só 10. Os extremos são perigosos, né, gente? Os extremos são perigosos. Bom, trago aqui um abraço da Igreja Batista Missão Multiplicar, da pastora Ana Cláudia, minha esposa, tá bom? Está em casa lá, arrumando as mudanças, cara. Poxa vida, mudamos ontem. Então ontem vai me dormir, eu fiz assim, ó. Para mim entrar na minha cama, eu falei, só separa o canto da cama. Aquela bagunça assim, roupa para tudo quanto é lado. Mudança é assim mesmo, né? E eu separou o cantinho lá da cama, eu fui dormir com as minhas pernas doendo, que a gente mudou do segundo andar para o terceiro andar. Então, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, e foi assim um sábado intenso, né? Mas eu glorifico a Deus que ela está lá ajeitando as coisas, e quando eu chegar em nome de Jesus, está tudo arrumadinho, né? Para me poder dormir. Entendeu? Já mandou uma foto aqui da cama arrumada, eu já estou feliz demais. Eu falei, glória a Deus, né? Então, cama, geladeira e fogão pronto, já está bom demais, a gente já fica feliz, né? Essas são as coisas principais. E trago um abraço também das minhas duas filhas. Sabe que tem duas filhas. Uma é minha filha preferida e a outra é minha filha predileta, tá bom? A Maria Letícia e a Maria Luísa, né? Trago também um abraço das minhas filhinhas que estão lá ajudando a mamãe, que senão o pescoço dela vai ser cortado. Bom, eu sou o pastor da Igreja Batista Missão Multiplicar. Uma igreja que está inserida numa comunidade, Vila Kennedy, né? Estou lá há 9 anos, né? É um local assim, difícil. Quem já ouviu falar de Vila Kennedy aí? Só coisas boas, né? Só coisas boas. Vila Kennedy é um paraíso, gente. Bom demais, bom demais. Lá é top, um lugar top. Eu amo Vila Kennedy, tá bom? Porque Deus me colocou lá. Amém? Então, assim, para mim é bom demais pastorear uma igreja dentro de uma comunidade, porque os desafios são enormes e eu preciso estar todo dia de joelho no chão, orando, buscando força no Senhor, para que lá possa ser uma igreja relevante onde ela está inserida. Nós fomos chamados para isso, para fazer diferença na comunidade onde nós estamos inseridos. Eu já falei aqui, como o Lívio falou, para os líderes, só tem líder top aqui, o pessoal é fera demais, né? Eu venho aqui para, assim, dar uma palestra e acabo sendo abençoado por esta igreja aqui. Acabo sendo, assim, motivado por essa juventude, né? Pela igreja linda, as cores, tudo. Deus abençoe muitíssimo vocês. Vocês são uma igreja que estão crescendo, despontando aí, no meio de tantas igrejas que estão desistindo, e quando eu olho para a PIB Viva, eu me animo a cada vez mais caminhar, a romper, né? A prosseguir, seguir para o alvo e também fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida pessoal, na vida da minha família e na igreja a qual eu estou pastoreando este tempo. Então, parabéns para vocês, felicidade imensa de eu estar aqui com vocês são lindos demais. Falando em ser lindo, falando em ser linda, já falou para a pessoa que está do lado aí que ele é bonito, que ela é bonita? Fala aí, irmão, tá com vergonha só porque é homem, né? Vocês... Oi, irmão, fala que o cara tá bonito. Fala. Isso, irmão. O outro já aproveitou ali, já quer namorar, irmão. Poxa vida.
Aí é fácil, né? O frio desse, tá com a esposa do lado e já tá com um beijão. Eu falei, né? Não é para namorar, irmão, é para falar que tá bonita. Né? Bonita, não é para poder namorar agora, né? Depois você namora, tá bom? Glória a Deus, que bom estarmos aqui. Eu quero pensar com vocês, assim, um assunto que você já ouviu, várias pregações, mas eu quero pensar mais uma vez, tá bom? A Bíblia ela vai repetir de Gênesis e Apocalipse a vontade que Deus tem para fazer com que o homem retorne, né, ao local original, onde nunca deveria ter saído, né, se ele não tivesse pecado. Pecado do homem, houve aí um afastamento do homem para com Deus, ou de Deus para com o homem, houve aí uma lacuna, uma ruptura. E eu quero pensar com você mais uma vez no livro de Jonas. Nós vamos estar aí pensando no livro de Jonas, o livro de Jonas capítulo 1, tá bom? Do livro de Jonas, nós vamos ler aí somente 3 versículos do livro de Jonas, tá bom? E nós vamos aí pensar sobre esse livro e ver aí uma igreja relevante, uma igreja que vibra, uma igreja que ama evangelizar, uma igreja que está disposta a aceitar o chamado de Deus proposto para ela. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo você, na sua subjetividade, você como indivíduo, você como homem e você como mulher. Quando eu falo igreja, eu estou falando com você de maneira individual. Então vamos ler o texto, o livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim, eu estou com uma Bíblia na linguagem de hoje, tá bom? E a sua vai estar completamente diferente da minha, com certeza. Bom, certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. O versículo 3 diz assim, Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou o navio que estava de saída para a Espanha, para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Ele foi para Tarsis. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos pensar comigo. Desejo nesta noite que Deus fale algo no seu coração. Eu quero pensar aqui numa igreja viva, na PIB viva, numa igreja relevante, numa igreja que é em célula. Eu amo igreja em célula. Nós amamos células porque elas geram vida aonde não tem vida. Geram ali vontade de Deus, geram ali direcionamento de Deus, restauração de Deus, onde isso não tem. Então feche seus olhos, ore comigo. Amado Deus, eterno Pai, graça te damos por esta noite linda, noite maravilhosa, noite de festa, noite de celebração. E nós estamos aqui, Deus, celebrando na sua presença. Pai, nós somos gratos, porque o Senhor nos colocou o desejo de estar aqui. E nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos colocado a participar de uma igreja relevante, Senhor. Muito obrigado pela honra de nós estarmos aqui e aplica a Tua palavra em nossos corações e nos dê discernimento para entender da Tua vontade, que é agradável, é boa e é saudável para nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Você pode concordar dizendo amém? Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Jonas, que nós vamos estar olhando para o livro de Jonas e pensando no chamado de Deus para a vida de um indivíduo, de uma pessoa em especial. Pensaremos no livro de Jonas, vamos meditar, vamos estar pensando em como Deus, Ele é um Deus que chama de maneira individual. E quando Ele chama, Ele marca a nossa vida com o nosso chamado, ou quando nós somos, assim, no final, obediente, como a nossa vida é marcada pelo nosso chamado. Por aquilo que Deus deu para nós fazermos como servos e serva dele. Quando você pensa em Jonas, você pensa em Nínive. Quando você pensa em Nínive, você pensa em Jonas. Quando você lembra de Jonas, você lembra de uma cidade que era completamente antagônica à vontade de Deus, uma cidade violenta, um território violento, e você lembra de um camarada que tinha que estar indo lá
para pregar para aquela cidade violenta, que os historiadores dizem que já faziam violência contra o próprio povo lá de Jonas, né? Contra os hebreus, contra o povo que Jonas amava. Então, quando você lembra do nome Jonas, você lembra de Nínive, porque Nínive representa o chamado de Jonas. Nínive está inserida na vontade de Deus para com o servo dele, Jonas. E eu quero que você comece a pensar comigo que existe uma Nínive na sua vida. Existe um chamado para você. Isso precisa ser marcado em você. Tá? Precisa ficar assim latente que a sua vida tem que estar atrelada ao chamado que Deus tem para você. Não importa se você é líder de célula hoje, não importa se você é um ALT, não importa se você é um coordenador, um supervisor, o seu chamado, ele precisa marcar a sua vida. Quando as pessoas falam do pastor Marcos, logo lembram de Vila Kennedy. Está atrelado, né? Pastor Marco, pastor de Vila Kennedy, pastor Livre, pastor da PIB Viva. Então, isso fica sempre atrelado, o nosso chamado fica sempre atrelado àquilo que Deus, ou onde Deus nos coloca. Porém, eu quero pensar sobre uma coisa, lá no capítulo 3, que você pode botar lá no capítulo 3, bom, capítulo 3, do próprio livro de Jonas, está escrito assim, ó, pela segunda vez, o Senhor chamou Jonas. Ou, na sua Bíblia deve estar escrito assim, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Olha que interessante. A segunda vez Deus chama Jonas. Bom, nós podemos pensar que quando Deus chama, Ele insiste. Ele é um Deus insistente. Aí fica bem claro que a segunda vez que Deus estava chamando Jonas. Na primeira ele fugiu. Mas já é a segunda vez que Deus chama Jonas. Talvez, se nós pensássemos em nós, talvez quando você pensa no seu ministério, talvez quando você pensa na sua supervisão, na sua liderança em célula, quando você se coloca como sendo também um mensageiro de Deus, um chamado de Deus, eu creio, com toda certeza do meu coração, que você é um chamado do Senhor. Você tem um chamado, Deus te chamou, Deus te escolheu e você tem algo a realizar. Porque como é que o Senhor tem certeza disso? Pastor, como você pode ter certeza disso? Pelo fato de você estar aqui. Você está numa igreja cristã, evangélica, que professa a fé em Cristo. E Deus, Ele não muda. Imutabilidade é um atributo de Deus. Ele não muda. Ele não muda e nem faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Deus chamou Jonas, chamou você também. Da mesma forma, da mesma maneira. Mas, porém, portanto, nós, como líderes de Deus, nós devemos o quê? Tá dando prosseguimento. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que existia em Jesus, o mesmo Espírito que Jesus tinha, ele tem que habitar em nós. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o mesmo pensamento, a mesma maneira de se comportar de Jesus, nós temos que também tê-la, ou viver da mesma maneira. Porém, se fôssemos nós, no lugar de Deus, eu quero pensar assim. Quando ele mandou Jonas ir para Nínive, e ele tomou o navio e foi para Tarsis, nós teríamos desistido dele. Nós, como líderes, teríamos desistido do LT. Nós, como supervisores, teríamos desistido do nosso liderado. Nós, como servos do Senhor, mesmo que você não tenha inserido numa célula, teríamos desistido na primeira. Por quê? Nós não gostamos de pessoas desobedientes. Nós talvez rejeitamos pessoas desobedientes. Bom, se nós estivéssemos no local de Deus, no lugar de Deus, quando veio a tempestade sobre o barco, você já conhece muito bem a história, que Jonas estava lá, de boa, a tempestade acontecendo, rolando aquele tumulto todo. Jonas estava onde? Dormindo. Jonas estava dormindo, tinha um chamado, era um homem chamado de Deus. Nós iríamos fazer o quê? Nós iríamos desistir da pessoa, porque nós não gostamos de lidar com pessoas insensíveis. Ué, tem um chamado, está tudo acontecendo, e a pessoa lá está dormindo, completamente dormindo. Se nós fôssemos Deus nesse momento, e se nós fôssemos líder de Jonas, ou se nós fôssemos pessoas que
pudesse estar convidando Jonas, ou para vir para a igreja, ou participar de alguma programação de célula, ou ir para a célula, e a pessoa continuasse ali no erro, porque Jonas errou. Jonas, ele preferiu ser lançado ao mar, do que cumprir a vontade de Deus. Nós íamos desistir, porque nós não gostamos de pessoas que são obstinadas ao erro. Nós desistiríamos. Quando finalmente Jonas for lançado ao mar, se nós fôssemos Deus, nós teríamos deixado ele morrer no mar. Afinal de contas, a decisão de continuar do erro foi de Jonas. A decisão de continuar com a vida errônea foi dele, foi de Jonas. Depois de ter resgatado ele do mar, nós, no local de Deus, não teríamos de novo tentado, nós não teríamos de novo, pela segunda vez, convidado Jonas. Nós não teríamos. Porém, Deus não é assim. Deus não pensa como nós. Deus não tem o pensamento como o nosso. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 55, versículo 8, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. Deus pensa, trabalha, age completamente diferente de mim e de você. E por isso você está aqui. Por isso, você mais uma vez tem uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, só para deixar bem claro, Deus é um Deus que insiste no chamado. Esse é um ponto que eu gostaria que você colocasse no seu coração. Eu não sei qual é a sua função, mas Deus não desiste do chamado. Deus é um Deus insistente. E eu poderia aqui falar diversos outros profetas, como muitos outros profetas que Deus chama uma vez, chama outra vez, chama uma vez, chama outra vez, e não desiste da pessoa com facilidade. Mesmo os discípulos, como Pedro, depois de Jesus ressurreto, quando Jesus chegou lá na beira do mar, ele falou: filhos, tem alguma coisa para comer? Eles estavam fazendo o quê? Pescando. Mas Jesus já tinha falado anteriormente: você, Pedro, será agora pescador de homens. Tipo, Jesus está falando para ele: o que você está fazendo aí no mar pescando? E quando eles chegaram na beira da praia, o que já tinha lá? Peixe para poder comer. Já tinha peixe e pão. Isso significa que Jesus disse assim para eles: olha, o que eu tenho para vocês é que vocês cumpram o chamado que eu dei para vocês, e não que fique pescando peixe, não se preocupando com as suas coisas, as coisas da sua vida. E Jesus não desistiu deles, e daquele momento em diante, caiu a ficha. Pedro realmente se colocou como ministro do Senhor, como um homem chamado, e desenvolveu o ministério dele com propriedade. Segundo ponto, o chamado de Deus é pessoal. Olha que interessante. Deus não desiste, o chamado de Deus é insistente, tá bom? Você pode escrever aí, ó, Deus é insistente, o chamado dele é insistente. Segundo, o chamado de Deus é pessoal. Uma das coisas mais fascinantes da Bíblia é que ele, acima de tudo, tem um livro com o nome dele. Jonas. Olha que interessante. Existe um livro com o nome de um cara que a princípio não queria obedecer a Deus. E nós reconhecemos Jonas pelo ministério dele, por aquilo que ele desenvolveu na grande cidade de Nínive. Deus, ele fala de relacionamento. A Bíblia vai falar desde o começo de um Deus relacional, um Deus que quer se relacionar. Bom, lá no Éden, Deus descia e andava com Adão. Ele quer se relacionar. Eu me lembro quando eu me converti, já tem isso 20 anos atrás, aproximadamente. Então eu me converti há pouco tempo, acho que tem um ano, né? Estou brincando, gente. Estou novo, mas nem tanto. Bom, o que acontece? Você entendeu agora, né? Pô, irmã, você foi a única que entendeu. Amém. Você está aí, ó, ligado na mensagem. Ninguém entendeu, só a irmã. Eu quis dizer que eu sou jovem, gente. Era isso, tá entendendo? Tudo. Não estou conseguindo. Tá bom, então, o que acontece? Nós sabemos que a mentalidade da Bíblia, e quando eu passei a ler a palavra de Deus, quando eu tive minha primeira experiência de leitura toda a Bíblia, eu chorava. Por quê? Porque eu com 31 anos, 30 para 32 anos, eu fui me converter e percebi como Deus ama o homem, como Deus ama pessoas, e Deus o tempo todo, Ele quer se relacionar. Você já entendeu? Um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, quer se relacionar com você? Parece um pensamento utópico, mas é real.
é real. E você crê nisso pela fé, amém? Glória a Deus. Ele é um Deus relacional. É fascinante que Jonas tem um livro da Bíblia. Jonas tem um livro porque Deus se relacionou, escolheu Jonas. E teve relacionamento com Jonas. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de José, de Moisés, de Samuel, que também diversas vezes foi chamado por Deus, de Davi, de Pedro, de Paulo, de João e do próprio Jonas. É um Deus de nome, não um Deus de números. Embora nós trabalhemos numa igreja em célula, mas aqui todos são importantes. E por que eu amo igreja em célula? Porque você, mesmo que ainda não é, você pode ser um líder e fazer com que pessoas também sejam importantes para você, amém? Glória a Deus, porque Deus te chama pelo nome. As relações com Deus são de forma pessoal. Repete comigo, relação pessoal. Cadê o S? Relações pessoais. Poxa, qual é? Vamos lá de novo? Relações pessoais. Isso aí, não vou esquecer mais disso. Entendeu? É um Deus relacional, um Deus que quer se relacionar. Embora o Apocalipse descreva uma multidão de pessoas eleitas, quando João tem aquela visão lá na ilha de Pátimo, mas cada uma pessoa daquela tem um nome. Cada uma pessoa daquela foi evangelizada, porque é uma visão escatológica. Cada uma pessoa ali tem uma história. Tem algo assim de subjetivo, tem seus adjetivos, seus prós, seus contras. Deus se lembra do dia que você nasceu. Ele se lembra, está lá, ó. Deus se lembra direitinho do momento exato que você nasceu. Deus se lembra do momento que você chorou ao nascer. Quando o médico chegou assim, você deu aquela pomada assim na seu bumbum, né? Bumbum, e você chorou. Deus se lembra desse momento. Ele até brigou com o médico, não bate tão forte não, porque você está batendo na criança assim tão forte, né? Por isso que Deus ralhou com o médico, porque você era tão especial para ele, que ele não gostou da pomada que Deus deu em você, né? Deus se lembra que você chorou ao nascer, Deus se lembra do sorriso da sua mãe ao vê-lo e dizer assim, que coisa linda. Embora Deus tenha falado assim, misericórdia, né? Falar que você é lindo, né? A criancinha nasce toda enrugadinha assim, toda... Aí a mamãe fala, que lindo. Aí a gente fala, mamãe, que lindo. Eu tenho 2 filhas, tá, gente? Então, eu sei como é que é, né? Eu fui lá no hospital buscar ela, eu também falei, são lindas. Mas estava tudo enrugadinho assim, tudo... Mas Deus se lembra desse momento. Deus se lembra muito bem desse momento. Deus se lembra quando você caiu, se machucou, dos seus primeiros passos. Está escrito lá. Ele se lembra disso. Ele estava o tempo todo te observando. Você não é um número. Deus se lembra quando você nasceu, do seu primeiro dentinho. Você lembra aquele primeiro dentinho que você teve? Aquela janelinha, quando o seu dente caiu, ficou feio assim demais, e você falou para todo mundo assim, ai, minha janelinha está caindo, sem dentinho na frente, né? Aí todo mundo fala assim, que bonitinho, mas sem dente não é nada bonitinho, né? Você sabe disso. Então, Deus se lembra quando você chorou, Deus se lembra de todas as coisas, Deus se lembra todas as vezes que você viu aflito, ou viveu aflito, seus momentos de medo, suas fobias relacionais, sua catapora, até aquele tempo de cachumba. Deus se lembra que você teve cachumba. Fieira de pé. Deus se lembra de todas as vezes que você teve aquele bichinho de pé que você ficou coçando lá. Só de boa, né? Só de boa coçando aquele bichinho de pé, né? Então Deus se lembra de todas as coisas. Por quê? Porque Ele é um Deus relacional. Ele está o tempo todo, te observando. Mas Ele se lembra porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente? Não. Não é por conta disso. Você não pode jogar uma teologia em cima disso aí. Deus se lembra porque Ele ama você. Deus se lembra porque Ele te escolheu, você está entendendo? Deus se lembra porque Ele cuidou de você. Desde quando você nasceu, Deus está ali, cuidando de você. Pastor, tem certeza disso? É claro. Mas como o senhor pode provar? Porque você está aqui, você é templo do Espírito Santo dele, amém? Você está aqui, Ele se lembra, Ele te guardou. Deus se lembra de todas as coisas. Deus se lembra que você é um filho amado, é uma filha amada. O Deus do universo, das estrelas, de todos os anjos do céu, de toda a multidão intocável de Apocalipse, é um Deus que te chamou. O mesmo Deus que falou com Jonas, é o Deus que fala com você hoje. O mesmo Deus que se relacionou com Jonas, é o Deus que se relaciona com você. Não importa. De repente comigo, pastor. Mas eu tenho defeito demais.
Comigo, pastor, eu tenho pecado, eu erro, eu falho. Não tem importância. Deus te ama assim. Deus te chamou assim, sabe? Deus ama você desse jeitinho que você é, da forma que você é, do formato que Ele é. Por que Ele te ama? Porque foi Ele que te fez assim. Foi Ele que te fez assim, da forma que você é, do jeito que você é. Ele chamou Jonas para vir. Ele chamou Jonas para ir. Ele chamou Jonas e deu uma missão para Jonas. Porque Ele conhecia Jonas. Ele conhecia os limites de Jonas. Ele tinha todo o conhecimento da vida de Jonas. Não somente de Jonas, mas do pastor Marcos, do pastor Lívio e de você, meu irmão. Conhece você demais, como Ele conhece. E mesmo conhecendo você, com todos os erros e limitações, eu quero dizer uma coisa assim, que eu quero que você guarde no fundo do seu coração. Deus ama você. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus te deu um compromisso, te deu um chamado que te liga com Ele. O seu chamado, Ele faz com que o seu relacionamento com Deus seja mais íntimo. Não existe chamado sem relacionamento. E não existe relacionamento sem ministério. Não existe ministério sem propósito. Isso significa que está tudo junto. Deus amava Jonas porque conhecia Jonas. E insistiu com Jonas porque amava Jonas. Porque Ele tinha um ministério para Jonas. Ele tinha uma missão para Jonas. E Ele também tem uma missão para a sua vida. E por isso você está hoje numa igreja em célula. Olha que lindo, olha que maravilhoso. O chamado de Deus, ele é insistente. O chamado de Deus, ele é relacional, mas também ele é específico. Sabe, gente? O que tem acontecido hoje, que muitas pessoas têm desistido dos seus ministérios, têm desistido da sua igreja, têm desistido do que mais lindo Deus bota na vida dela, que é um ministério, um ministro de Deus. Não importa se é líder, se é supervisor, não importa se é um bom pregador, não importa se é um porteiro, não importa. Deus, quando Ele te chamou, Ele é um Deus que é específico, Ele te deu algo para você fazer. Pastor, mas eu não faço nada, a culpa não é de Deus. Pastor, mas eu não tenho feito nada, eu não tenho exercido nada. Não é a culpa de Deus, porque Ele tem algo para a sua vida. Não para te usar somente, porque é glorificante, é ser usado por Deus. Mas porque o seu chamado, o seu ministério, vai fazer com que o seu relacionamento com Ele seja mais intenso, seja mais forte, seja um relacionamento de pai e filho, seja um relacionamento de compromisso, porque Ele tem compromisso com você. Ele quer que você tenha um compromisso com Ele. Você já viu um pai para com o filho? Filho, vai pegar o sapato. Filha, vai lavar a louça. Lá em casa é uma briga. Filha, vai lavar a louça. Filha, vai lavar a louça. Mas na quarta vez o chinelo já está voando. Ela já vai, já correndo. É assim lá em casa. É assim, por quê? É relacionamento, é família. É família. É família. Marido, arruma o guarda-roupa, tira o guarda-roupa lá da cozinha, tem que desmontar o armário de cozinha, tem que montar na outra cozinha. Isso é relacionamento, e vai, não vou agora, vai sim, vai. Então, esse relacionamento familiar é o que Deus quer conosco, porque Ele quer unir, Ele quer ficar junto, Ele ama, e Ele é específico no seu chamado. Não existe acaso. Não existe acaso. O chamado de Deus, ele é específico. O chamado de Deus é dotado de especificações, que Ele é um Deus tão específico, tão detalhista, que Ele, quando Ele chama, Ele dá toda a visão. Toda a visão. Deus te mostra o que você tem que fazer. Deus te revela o que você tem que fazer. Deus que te coloca onde você está. Deus é que norteia a sua vida. Mesmo que você tente fugir, Deus, Ele sempre vai falar no seu coração, é aqui, é na célula, é multiplicando, é liderando. Ele vai ficar falando o tempo todo, porque Ele insiste. Deus é específico quanto ao alvo. Quanto ao alvo. Levanta-te e vai à grande cidade. Lá no capítulo 3, no versículo 2. Deus falou para Jonas assim, ó. Jonas, já te conheço, já insisti. Agora você levanta e vai até Nínive. Jonas não poderia ir para outro local. Mesmo que Jonas quisesse evangelizar toda a Ásia, o local que ele queria, não. Jonas tinha um local específico para exercer o ministério dele. E quando eu penso numa igreja em célula,
E quando eu penso na PIB viva, numa igreja tão viva, numa igreja que tem sido relevante aqui nesse lugar, e quando eu penso em você estar aqui como um Jonas, eu penso que ele tem um ministério especial para você, específico para você. Nós estamos dentro de uma visão em que todo crente é um ministro. Nós estamos numa visão de igreja em que nós temos que amar. Como é que é? Como é que é a visão da igreja? Você crê nisso? Diga amém. Então, amar as pessoas, proclamar o evangelho. E você precisa fazer isso. Você está aqui para isso. Deus não se enganou quando te colocou aqui. Não foi uma falha de Deus, não. Quando Ele direcionou você para cá, é o lugar específico para você fazer a obra dEle. É aqui. Na célula, numa casa de Obed-Edom, casa de bênção. Abrindo uma casa anfitriã. É aqui que Deus te colocou. O alvo é Vila Valqueiro. O alvo onde você está, o alvo é a visão de Deus para a sua vida. O alvo de Jonas era Nínive. O alvo não poderia ser outro. Jonas não tinha opção de escolher outra cidade. Jonas não tinha opção de escolher Tarsís. De repente ele comprou a passagem e foi para Tarsís para pregar lá, para poder falar lá. Mas ele falou, não, não é aí não. É na célula, é em Vila Valqueiro, é na PIB Viva. O seu lugar, o seu local. É lá que você vai exercer seu ministério. É lá o seu chamado. E vocês foram chamados para revolucionar, para poder fazer aqui uma grande colheita aqui em Vila Valqueiro. Quem crê nisso, diga amém. Para fazer, dar o melhor, porque o seu chamado é para cá. Mesmo que se fosse, ele fosse de uma outra cidade mais violenta, mais pervertida, uma cidade pior do que Nínive, ele falou, não, é Nínive. Já é a segunda vez que eu estou te falando, vai para aquela cidade, cumpra o seu ministério lá, porque o chamado de Deus ele é específico. Vamos repetir comigo? O chamado de Deus é específico. Tem sua célula, tem a sua liderança, e não adianta fugir, porque Deus vai te chamar de novo. Não adianta, porque Deus chama, Ele insiste, porque Ele conhece você, e Ele tem um chamado específico para você. Jonas, ele tinha que além de ir para Nínive, ele tinha que falar o que Deus queria que ele falasse. Ele tinha que pregar o que Deus queria que pregasse. Lá no capítulo 3, no versículo 2, na parte B, diz assim, ó, prega contra ela a mensagem que eu te disse. Prega contra a cidade de Nínive, a mensagem que eu mandei você falar, da maneira que eu falei para você falar. Específico, lê lá, capítulo 3, versículo 2, tinha que ser aquela mensagem, naquela cidade, e tinha que ser Jonas, não poderia ser outro. Por isso que Deus insistiu, e falou, prega a mensagem que eu te falar, Jonas. Deus queria Jonas, Deus queria Nínive. Deus queria Jonas e Nínive. Deus queria Jonas e Nínive pregando o que Ele mandou. Porque Ele é um Deus relacional, é um Deus que insiste e é um Deus específico. Ele sabe o que faz. E eu canso de falar isso lá na IBMM. Você não parou aqui por acaso. Numa igreja em célula, onde que o nosso mover da nossa igreja, nós temos um lema, a nossa missão é gerar líderes segundo o coração de Deus. Nós oramos por isso. E todas as pessoas que se aproximam da igreja, precisam multiplicar, elas precisam ser isso no coração. Eu costumo falar lá. E aqui, a missão dessa igreja é gerar também líderes, discípulos, supervisores, para que mais casas anfitriãs se abram, para que pessoas sejam salvas. Nós estamos numa Nínive, no Rio de Janeiro, no Brasil, e nós precisamos proclamar o Evangelho. E assim como Deus amou Nínive, Deus ama o Rio de Janeiro, ama este local e colocou você aqui. Colocou você aqui. Mesmo que no primeiro momento que Deus mandou Jonas ir a Nínive, ele fosse obediente, ele fosse assim uma pessoa extremamente obediente, mesmo que Jonas tivesse imediatamente pregado em Nínive, ele tinha que pregar da forma que Deus mandou. De repente você chega aqui numa igreja em célula e fala assim, aqui não deve ter isso não, esquece,
Esquece PBV. Lá em Vila Kennedy. Tá bom? Lá na Missão Multiplicar. Às vezes, vai pessoas lá e entram na igreja e gostam, né? Porque é uma igreja animada, e como essa aqui é uma igreja viva, e as pessoas querem fazer assim, eu vou pregar, mas eu não quero ir para a célula. Eu vou fazer a obra de Deus, mas eu não quero ir para a célula. Eu já prego, já faço tudo, tem vizinho que eu já prego, mas eu não quero ir para a célula. Ele fala, não, você está num local que tem uma missão, tem uma visão. Você precisa pregar do jeito que eu mandei, do jeito que eu dei a visão para a igreja, do jeito que é direcionado, do jeito que a fórmula que eu direcionei todo o povo, toda a minha igreja, porque a igreja me pertence. E a visão quem colocou aqui foi Deus, não foi o homem. Amém, igreja? Foi Deus, não pode ser da sua maneira, não pode ser do seu modo. Jonas não poderia pregar o que ele quisesse, da maneira que ele quisesse. Não, é assim que você tem que fazer. É desse modo, desta maneira. Aqui uma igreja em célula. E para que você tenha um ministério assim de excelência, um ministério abrangente, um ministério top, direcionado por Deus. Mergulha numa célula. Lá você, salva a gente, cumpre o propósito. E é obediente a Deus, lá numa célula. Aí você vai estar no centro da vontade de Deus. Deus mandou Jonas pregar em Nínive, uma mensagem específica. Jonas não tinha opção de mudar a mensagem de jeito nenhum. Jonas não tinha opção de adaptar a mensagem. Jonas não podia pregar de outra maneira, de uma outra forma. Jonas deveria pregar da forma que Deus mandou ele pregar. Por isso, sendo ele obediente, por isso, sendo ele da segunda vez obediência e atendendo a palavra de Deus da sua maneira, da sua forma, da forma de Deus, Jonas teve êxito na mensagem. Toda a cidade se converteu, porque ele foi obediente de maneira específica. Amém, igreja? Glória a Deus. E dá certo, funciona, porque está dentro da visão, está dentro do comando de Deus, está dentro do relacionamento do Espírito Santo de Deus. Quando você é treinado para ser líder, quando você vem para uma igreja em célula, obedeça. Faz como Deus mandou fazer. Ele deveria pregar a mensagem que Deus tinha mandado pregar, da forma que Deus tinha mandado ele fazer. Você hoje está aqui na PIB Viva, e hoje em dia nós temos muitas igrejas legais, muitas igrejas bacanas, muitas igrejas que têm uma estrutura legal como essa daqui tem. Mas o que diferencia uma igreja em célula? Que ela é uma igreja neotestamentária. Ela é uma igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No templo e nas casas. Uma igreja de duas asas, linda de se estar, linda de congregar, linda de participar, linda de viver. Uma igreja que é no templo e nas casas. Uma igreja que ama salvar vidas, não somente ficar em cultos. Uma igreja de Mateus 28. Que prega o evangelho a toda criatura, que batiza, uma igreja viva, que sonha os sonhos de Deus. E nós temos que ser Jonas, nós precisamos pensar como Jonas pensou da segunda vez que ele foi chamado, de ser uma pessoa obediente. Hoje vemos pregações, mensagens, que não se fala em cruz, e nós, numa igreja em célula, falamos de cruz, falamos de arrependimento. Falamos de cruz, falamos de arrependimento. Hoje ouvimos muitas pregações lindas e bonitas, mas não fala que a pessoa tem que se arrepender, tem que mudar, tem que dar um retorno para glorificar e exaltar o nome de Deus. Hoje existe mensagem que prega, mas não fala da importância do discipulado. Precisamos ser discípulos. Jesus mandou fazer discípulos, e não há um local melhor de fazer discípulos do que nas células. Lá nós fazemos discípulos, pegamos as pessoas lá do mundo, no lamaçal de pecados, e nós a ajudamos a se converter, viramos parceiros do Espírito Santo de Deus, e na conversão dessas pessoas, nós discipulamos a pessoa. Não existe evangelho sem discipulado. Quando você vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Saulo teve aquele encontro com Jesus, depois Jesus mandou quem lá? Ananias. Ter um encontro com Jesus já é tremendo, amém, igreja? Mas não é o suficiente. Como assim, pastor? Heresia? Não é heresia, porque quando ele teve aquele encontro com Jesus, aquele encontro maravilhoso, transformador, impactante, para nós, já seria o suficiente, já encontrou com Jesus, já está bom. Mas Jesus falou assim, Ananias, vai lá, tem um cara lá na rua direita,
chamado Saulo. Impõe a mão sobre ele, discipula ele. Depois Barnabé concluiu o discipulado de Paulo. Então não existe evangelho sem discipulado. Não existe evangelho sem cuidado. Não existe evangelho sem direcionamento. E Deus sabe todas essas coisas. Em Mateus diz isso. Em Atos diz isso. E a igreja em célula, de novo, faz isso ficar vivo, latente. E por isso que nós amamos a igreja em célula. Por isso que eu amo a igreja em célula. E por isso Deus te chamou para cá. Assim como Jonas, para ser um discipulador, para ser um líder, para salvar vidas consolidadas, tratar bem dessa vida e transformar essa vida em discípulos de Cristo Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então louva a Deus. Dá um glória a Deus, porque você está numa igreja bíblica. Faz assim, glória a Deus. Glória a Deus, porque você está numa igreja bíblica. Uma igreja que exalta o Senhor e é bíblica. Que faz como Deus mandou fazer. Como Jesus direcionou, como Jesus ensinou a fazer. Isso é lindo demais, gente. É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil, mas é o correto. Porque você abre mão de um pouquinho do seu tempo, abre mão das suas coisas para viver o evangelho com intensidade. Não é em Tarsis, é em Nínive. É em Nínive. É o seu chamado. É o chamado de Deus para a sua vida. É o chamado pessoal de Deus para você. Porque nós precisamos ir atrás dos perdidos, dos pecadores, aqueles que carecem de Deus. E a melhor forma é essa. Não existe outro evangelho. Não existe outra maneira de se viver o evangelho. Não existe outra forma de viver o evangelho com intensidade, se não for aceitando o chamado de Deus para a nossa vida. Assim como Jonas aceitou, nós devemos aceitar também. Não existe outra maneira de pregar. Não existe outra forma de pregar. Não existe outra palavra a ser pregada, a não ser a cruz, restauração de vida. E nas células se faz isso muito bem, de maneira pessoal, de maneira mais impactante, onde nós vemos choro no coração, e pessoas ali verdadeiramente se convertendo e sendo discipuladas e cuidadas. Discipuladas e cuidadas. Lá em Gálatas 1, do versículo 6, 7 e 8, diz assim: admira-se que estejais pensando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos tem pregado, seja o quê? Anátema. A maneira de pregar o evangelho, Deus já colocou na sua palavra. Mateus 28, Atos 2, no templo e nas casas. E por isso nós somos uma igreja de célula. Diz glória a Deus, diz graças a Deus. É assim dessa maneira. É assim desta maneira que agradamos ao Senhor. É assim dessa maneira que nós somos relevantes em nossas vidas para com o Senhor. É assim dessa maneira que nós agradamos o Senhor. Não existe uma outra maneira de se agradar ao Senhor. Deus não desistiu de você, igreja. Não. Irmão, Deus não desistiu de você. Irmã, Deus não desistiu de você. Eu não quero aqui que você me responda, mas quantas vezes Deus te chamou? Jonas te chamou 2. E na segunda o cara já foi. De repente você tem algum pensamento antagônico contra Jonas. Um cara desobediente. Mas olha para você. Eu não quero aqui que você, crie no seu coração assim, poxa, que demonstração. Não, eu quero que você entenda que Deus, Ele te chama. E Ele é insistente, porque Ele ama você. Ele quer que você tenha um relacionamento de excelência com Ele. Deus te chamou, te chama hoje. E Ele é permanente em ficar te chamando, te lembrando. Ele não esquece de você. Eu não sei quantas vezes Ele lhe chamou. Se foi 3, 4, 5 vezes, 6 vezes ou 100 vezes. Alguém foi chamado 100 vezes e não foi aqui? Eu acredito que não. Aí você foi na primeira, amém? Glória a Deus, por isso você está aqui. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, você foi na primeira. Eu não sei. A ordem de Deus é que você obedeça. Que você continue. Que você não desista. Que você não pare. E aceite esse chamado lindo de Deus. É lindo trabalhar para o Senhor. Deus não vai chamar outro seu lugar. Ah, pastor, Deus me chamou, disse não, Ele pegou o irmão do lado.
Não. Tire isso da sua cabeça, isso não existe. Eu não fiz, mas outro fez. Não. Porque Deus é individual, Ele é subjetivo para com você. O seu chamado é seu. Ele conhece você. Se você não fizer, Ele vai ficar te chamando. Ele vai ficar esperando você fazer. O que você tem que saber é que o seu relacionamento com Deus é importante. Não o que Ele vai fazer com as outras pessoas. Porque Deus tem todo o poder. Ele levanta outro, mas não para fazer o que você ia fazer. Porque o que você ia fazer é você que deve fazer. É você que tem que fazer. O chamado é seu. Seu. Único, exclusivamente seu. Ele escolheu você, sim. E por isso você está aqui. Ele conhece seus defeitos, suas fraquezas, suas deficiências, as suas fobias, seus medos. Ele conhece o seu intelecto, irmão. Ele conhece as suas limitações. Ele sabe o que você pode fazer e o que não pode. Mas mesmo assim você está aqui hoje. Mesmo assim você está aqui numa noite da visão. Qual é a visão da igreja? Célula. Por que célula? Porque Deus ama vidas. Escolheu você. Você se lembra de Nínive? Quando Jonas ficou lá debaixo daquela planta, e a planta morreu, ele falou, olha, você está com pena aí da planta que morreu? Chateado. Deus falou, até razoável, porque os ninivitas eram maus. Mas eu não teria compaixão das pessoas, Jonas. Eu não teria compaixão. Deus te chamou porque Ele tem compaixão das pessoas. Deus te chamou porque Ele quer salvar as pessoas. Deus te chamou porque você é importante. Ele quer, através da sua vida, se relacionar com você no teu chamado e salvar as pessoas. Da forma que você é. Do jeito que você é. Ele quer te usar. Você é uma escolhida e um escolhido de Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado, em nome de Jesus. Fala, você é escolhido. Deus está te chamando, Deus tem te chamado. Você é uma escolhida, você é um escolhido. Isso é bom demais. Tem um louvor que diz assim, ó. Ele não desiste de você, Ele se importa. Dá um abraço na pessoa que está ao teu lado e diz assim, ó, você é importante para o Senhor. Faz assim, com carinho, dá aquele upa. Olha, isso é importante, Ele não desiste de você. É o mesmo Deus de Jonas. Ele não muda nada, nadinha. Ele tem um lugar lindo para você, uma célula, um ministério, sabe? Ocupa o seu lugar, ocupa o seu espaço. É bênção para a sua vida. É bênção para você. É bom quando nós nos derramamos assim na presença do Senhor. É bom quando a gente sente a paternidade de Deus cuidando da gente. Sabe, irmãos, alguns espinhozinhos vão furar o seu pé. Algumas muralhas, umas pedrinhas vão bater em você. Mas é bom. Sabe por que é bom? Porque você vai sentir, você vai perceber que tem um Deus que tira os espinhos. Mesmo que não for todo, mas tira a maioria. Tem um Deus que está assim na sua frente, ó. Só bateu pedrinha, porque as pedras maiores já bateu nele. Tá bom? Porque Ele tem te protegido, Ele tem te guardado. Você foi escolhido pelo Senhor. Ele acredita em você. Eu não acredito. De repente ninguém acredita. Mas Deus acredita em você. Ele acredita em você. Ele criou você. Sustentou. Ele tem te capacitado e vai capacitar mais. Vai capacitar mais. Creia. Deus vai te capacitar mais. Mas meu intelecto, pastor, você é um grande teólogo. Nada. Não estou falando de teologia. Eu não estou falando de sabedoria humana, não. Não, Ele vai te capacitar para gerar vida onde não tem vida. Para restaurar casamentos. Ele vai te usar de maneira poderosa. Porque Ele não muda. Ele te conhece desde pequenininho. E te escolheu. Você pode dar glória a Deus? Ele te escolheu lindo demais. Lindo demais. O chamado de Deus não é para qualquer lugar. Não é para qualquer lugar, não é para qualquer coisa. Deus não chama, vai onde você quiser, faz qualquer coisa que você quiser, não. Isso é importante demais você pensar nisso. Sabe, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Tem tanta gente confusa. Tanto porque a igreja não tem crescido, porque as pessoas estão confusas. Você não pode ser confundido, não pode estar confuso. Não. Olha onde Deus te colocou. Sabe? Perceba. Deus, Ele não erra.
Esse negócio que Deus escreve certo por linha torta é balela, é mundano, nada, ele faz tudo certinho. Se você está aqui, ó, porque ele tem um ministério lindo e maravilhoso para você. Ele tem algo assim tremendo, especial para você. Não é em qualquer lugar. Quando ele te chamou, ele deu um endereço. Deu um endereço, deu uma casa, deu uma igreja, te deu um pastor, te deu uma missão. Eu costumo dizer lá, às vezes algumas pessoas falam assim, vamos visitar outra igreja? Fala, amém, irmão, o que você aprendeu lá? Foi legal a pregação. Eu falei, amém. Aí depois, fomos visitar outra igreja e, de repente, uma pessoa sai e vai para outra igreja e fica pulando de galho em galho, e fica para lá, fica para cá. Eu sou completamente antagônico a isso. Sabe, irmão, porque Deus, ele te deu um ministério. Ele te deu um chamado. Não é para você ficar perdidão por aí. Você já imaginou, irmão? Quem trabalha aqui, levanta a mão no nome de Jesus. Opa, todo mundo trabalha, tá vendo? Por que o pessoal lá de cima não levantou a mão? Só tem um? Amém, irmão. Você salvou a galera aí, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. O pessoal nem trabalha, cara. Irmão, você já imaginou você botando a roupa para trabalhar de manhã? Poxa, ficou bonito aberto esse negócio aqui, ó. Obrigado, Jorge, pastor Jorge. Cadê você? Que bonito. Tá chamando a atenção demais. Eu estou andando para lá, o pessoal tá me olhando só por causa do negócio amarelo. Eu estou para cá. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já imaginou você botando aquela roupa para ir trabalhar de manhã? Você pegar o seu cartão, aí você trabalha lá no centro do Rio, você pegar o seu carro ou a condução, ir lá para Barra da Tijuca ou para Campo Grande, lá para Vila Kennedy. Você nem quer ir, né? Batendo numa empresa lá, toque, quem é? Eu sou um trabalhador. Ah, é? Tá. Eu vim trabalhar aqui hoje. Como assim? Você trabalha em quê? Você faz o quê? Qual a função? Não sei, eu vim trabalhar aqui hoje. Você já imaginou um menino botar uma roupa de escola e estudar em outra escola? Entrar na sala, sentar lá e o professor dando aula e ficar assim, o que você está fazendo? Não estou estudando aqui hoje. Quando você vem à igreja, quando você se converte, Deus tem algo específico para a sua vida, um trabalho, um ministério. Você está entendendo? Você não pode ficar zanzando, andando para lá e para cá. Tem algo especial. Jonas tinha que ir para Nínive, fazer o que Deus mandou ele fazer em Nínive. Deus sempre foi assim. Deus não é confuso, nós somos confusos. E as pessoas estão confusas. Você não pode ficar zanzando para lá e para cá. Deus tem um lugar específico para você, um lugar específico, um pastor específico, uma liderança específica, líderes específicos na sua vida. Isso é bênção de Deus para você. É aqui que você tem que trabalhar. É no lugar onde Deus te colocou que você tem que dar frutos. Não é um passeio, é trabalho, é ministério, é contato com Deus, é relacionamento. É muito mais profundo do que apenas dizer, eu sou crente. Não é isso. É vida. É Deus. É algo profundo. Você está lidando com o eterno. Você está lidando com coisas espirituais. Se liga. Deus te chamou porque Ele te ama. E seu ministério é bênção na sua vida. É bênção na sua vida. Aqui é bênção para você. É bênção para você. É bênção. Bênção, seu líder é uma bênção. Você está com o seu líder aí? Está com o seu líder aí aqui? Então dá um abraço no seu líder. Fala assim, líder, conta comigo em nome de Jesus. Fala assim, isso, dá um abraço no seu líder. Meu irmão, mas dá aquele abraço, sabe? Isso, não tem problema não, já vou terminar já. Fala assim, conta comigo, porque você está no local específico de que Deus te colocou. Você será o próximo líder, o próximo supervisor, o próximo ministro. Você tem que pensar assim, você não veio para dar um passeio, não. Você veio para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Seja um dizimista, uma pessoa que ora, uma pessoa que colabora, uma pessoa que anda junto, uma pessoa que levanta a bandeira. Uau, eu sou da Bíblia Viva. Ame a igreja, ame o seu pastor, ame as pessoas que congregam com você. É uma família, é sua comunidade de fé, é o lugar onde Deus te colocou. Diz glória a Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Bom demais estar aqui. Você foi assim, presenteado por Deus. Presenteado, um presente. Olha onde você está. Deu o seu melhor. Aqui você está adorando, você glorificou. Sai daqui segunda, terça-feira. Uau, vou para minha célula. Eu vou. Para minha célula eu vou. É assim. Eu vou. Galera, vamos embora que eu estou indo.
Vambora, tem lanche, tem, uau, minha célula é top. Amém, tem que ser assim. Se alegra, se anima, vibra. Ama o que você faz, ama o que Deus te deu. Ama o lugar onde Deus te colocou. É o chamado de Deus para a sua vida. Você tem que, sabe, ser empolgado com isso. Você tem que glorificar a Deus. O melhor lugar é onde Deus te colocou. Porque neste lugar onde Deus te colocou, é o centro da vontade dEle. Você está no centro da vontade de Deus. O chamado de Deus não é qualquer coisa, não é qualquer lugar. Não é para fazer de qualquer jeito. Também não adianta ir onde Deus não mandou, estar onde Deus não mandou. É fazer o que Deus não mandou, ser contrário àquilo que Deus mandou. A igreja foi dada uma mensagem. Para nós, crentes em Cristo Jesus, nós temos a prerrogativa de impactar o mundo. Temos a prerrogativa e nós podemos fazer isso. Nós podemos impactar o mundo. Nós podemos fazer diferença demais. Você ame a Jesus. As coisas de Deus, se santifique, separe. Não se misture, jovem, não se misture. Em nome de Jesus. Seja radical, você é de Deus. Você faz diferença. Você é um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Bata no peito e fala quem você é. Líder de célula, ame a sua célula. Não importa quem não faça. Não importa se todo mundo der a volta e olhar para o outro lado, não, continue. Porque a Bíblia diz o que vencer. O que vencer, eu darei de todas as benesses que está escrito no livro. Receberá o galardão da vitória. O que vencer. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que colocar no nosso coração o ministério que Deus nos confiou. E fazer ele com propriedade. Sabe, empenhado. Deixar as coisas que não interessam de lado. As coisas que não estão fazendo, não influenciam o nosso ministério. E prosseguir para o alvo. Para o prêmio da vocação que está em Cristo Jesus. Prosseguir. Porque Jonas fez isso. Ele aceitou o chamado e agradou o Senhor. E foi um homem bem-aventurado. Está aqui, ó, Jonas, Nínive, 120 mil convertidos. Você está achando o quê? Que Deus mudou? Nada. Não mudou nadinha. Aqui tem muitos Jonas. Muitos Jonas. A célula é seu Nínive. Não é local de conforto. É local de trabalho. É local de glorificação do nome do Senhor. É local de agradar o coração de Deus. Porque quando Deus falou para Jonas, Jonas, eu não teria compaixão. Eu amo essas pessoas. Vai lá, Jonas. Vai lá você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. A igreja PIB Viva foi dada essa incumbência de impactar esse lugar. Aqui é um exército. Você faz parte desse exército. Você está atrelado a esse exército. Enquanto os ministros tocam louvor, os levitas, eu quero orar com você. Fazer algo simples. Penso que você já entendeu que a mensagem de Deus é específica porque Ele é um Deus insistente. Ele é um Deus pessoal. O que Ele te deu, o local onde Ele colocou você, é um local específico, especial. E a mensagem que Ele te deu, a forma de pregar essa mensagem, é um presente dEle para a sua vida. Ele chamou você pelo seu nome, porque Ele te conhece muito bem. Ele ama você do jeito que você é. Do jeito que você é. Por isso, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você leve a memória, ou traga a memória. O que você tem feito? Pastor, eu multipliquei minha célula, o dia da visão, glória a Deus, uau. Vi aqui o pessoal vibrando, glória a Deus. Mas você pode fazer mais por um Deus que tanto fez por você? Você pode dar mais um passo? Você pode ganhar, não gastar, mas ganhar um bocadinho mais na célula? Você pode visitar uma pessoa a mais essa semana? Você pode fazer com que Nínive, que é Vila Voqueire, que é Rio de Janeiro, seja impactado pela palavra de Deus sobre a sua pessoa? Você pode fazer isso? Você acha que você pode fazer mais? Pode se dedicar mais? Coloca a mão no seu coração. Deus chamou Jonas e chamou você também.
Queria fazer um exercício aqui com você. Nós precisamos falar a mesma língua. Nós precisamos reconhecer o chamado de Deus. Quando eu falar 3, você vai falar bem baixinho o seu nome. Bom, pode falar baixinho o seu nome. Todo mundo falar baixinho, vai soar uma Babel aqui. Quando eu falar 3, tá bom? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu não entendi nada. Quando eu falar 3 agora, você vai falar Jesus. Tá bom? No 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Já entendi da primeira. Se nós estivermos juntos, se Jesus foi o nosso alvo, se Jesus foi a nossa motivação, foi o nosso exemplo, nós vamos alcançar muito mais. Vive, esteja unida. Ame o seu ministério. Ame o seu pastor. Ame o local onde Deus colocou vocês. Porque é uma bênção de Deus para a sua vida. Deus amado, Deus querido, Pai Celestial, graça te damos por uma igreja tão linda implantada aqui nesse local. Deus, o Senhor não muda. O Senhor não muda. O Senhor nos conhece desde o nascimento, cada um de nós, de maneira individual. O Senhor tem lembrado de nós, tem nos cuidado, Pai, tem tratado de nós. Deus, como você tem sido cuidadoso, como o Senhor tem nos colocado, ou tem nos dado dádivas, todos os dias, todas as manhãs. Oh Pai, obrigado, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, de maneira individual e pela igreja de maneira coletiva. O Senhor tem nos avivado, tem nos mostrado, ó Deus, a Tua vontade, que é boa, perfeita e é agradável, Senhor. Pai, mas nós queremos aqui nos colocar como servos e servas. Pai, nós queremos ser um Jonas do segundo chamado, porque o Senhor já nos chamou uma vez, 2 vezes, mas nós queremos nos colocar assim, Pai, nos Teus pés. Nós queremos nos derramar, Pai, no Seu altar, Senhor. Pai, o Senhor hoje nos dá uma oportunidade, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã, e hoje o Senhor nos deu uma nova oportunidade de estar na Sua presença, de glorificar o Seu nome, de fazer parte de uma igreja linda e maravilhosa, um povo escolhido, uma geração eleita pelo Senhor. E nós temos a certeza e a convicção que não fomos nós que escolheu a Ti, Senhor, conforme diz a Sua palavra. Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Assim como o Senhor escolheu Jonas, o Senhor escolheu cada um de nós, Pai, para que nós pudéssemos dar fruto, e nós queremos dar fruto, Senhor. Pai, nos ajuda, Pai. Pai, nos ajuda, e obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos ter dado uma missão específica. Obrigado, Senhor, por a oportunidade linda e maravilhosa de dizermos com toda a convicção e certeza: somos os Teus servos, somos Teus filhos e filhas. Estamos aqui prontos, Pai, como um exército, Senhor, para proclamar a Tua palavra, Deus, para fazer a Tua obra, Deus, para impactar este local, ó Deus, pelo poder que há no Teu nome, Pai, porque nós somos templo do Teu Espírito, Senhor, nós somos templo do Espírito Santo, ó Deus. E Pai, nos leve em locais mais altos, nos leve a sonhar mais, Senhor, nos leve, Pai, a ter uma visão maior, ó Deus, de tudo aquilo que Tu queres, Senhor. Pai, tira todo embaraço, tudo aquilo que atrapalha, Pai, tudo aquilo que está na nossa frente, Pai, que não embaça as nossas vistas, Senhor, e nos coloque, Pai, diante de nós, Pai, um ministério limpo, Pai, relevante, Pai, reluzente, impactante, Pai, porque nós, como a Sua igreja neste tempo, vamos impactar esse local, ó Deus, vamos crescer e multiplicar, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus. Você pode concordar dizendo amém? Você pode concordar dando um aplauso para Jesus? Aplaude. Dá um abraço da pessoa que está do teu lado. Dá um abraço. Diz para as pessoas assim, ó: você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Dá um abraço forte. Você tem um chamado. Deus te chamou. Deus te chamou. Glória ao Teu nome, Senhor. Quantas vezes você caiu tentando acertar,
Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia, querido. Glória a Deus. Ele não desiste de você. Queria deixar uma frase que eu anotei lá no cabeçalho do livro de Jonas, quando o pastor Marcos estava falando. A minha ou a sua desobediência pode nos desviar do chamado de Deus, mas nunca conseguirá desviar Deus de nos chamar. Então obedeça, querido. Obedeça, porque você vai encontrar uma alegria nova. Você vai encontrar valores preciosos. Obedeça. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, querido, sobre a vida do pastor Marcos, sobre a vida da Igreja Missão Multiplicar, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vai em paz, querido. Deus abençoe.